que é, há propostas construtivas, positivas, que não são vamos resistir à hecatombe. E parece-me que isso é importante, porque a esquerda, de que eu faço uma parte distanciada cada vez mais, tem tido essa posição desde os anos 80. Desde os anos 80 a esquerda tem tentado resistir àquilo que se passava, o que quer dizer, na prática, digo hoje, manter o Estado Social tal qual como está. O resto hoje é evidente. Hoje a esquerda, mesmo os revolucionários, o que querem é o cais. Ou seja, voltar atrás ao que já foi, como se isso fosse possível, e creio que a colega percebeu que não é. E, portanto, não é só o caso, por exemplo, que em termos políticos as coisas não vão estar. Foi por base desta preocupação política que nós nos três comecei a perceber que havia precisamente todo um mundo que já estava a ser construído e que nós não vemos, por causa daquele efeito do vigarice que eu estava a interpretar, um efeito ideológico de esconder aquilo que está. Nós temos que ser contra os capitalistas, o capitalismo, os abusadores, etc. e tal. Mas, de facto, não é assim. Ou seja, essa atitude é o nosso erro. E, portanto, há propostas concretas. Eu vou-vos falar de três, mas vou especialmente focar numa porque me parece mais adequada a mim. As três são justiça transformativa, que é, no fundo, recusar a justiça criminal a partir dos efeitos que ela tem no abuso sexual de crianças. As crianças, quando são abusadas, às 2 por 3, quando chega lá a polícia, o que acontece é que elas são reabusadas sucessivamente pelos tribunais, pelo Ministério Público, pelas provas que têm de fazer, porque são tiradas da família e entregues às instituições de caridade que fazem a mesma coisa que os pais faziam, etc. E, portanto, esse tipo de dramas, que às 2 por 3 não tem consequência nenhuma, porque depois o abusador que é encontrado, ou mesmo que não seja encontrado, não interessa, vai alguém preso à conta disso, fica lá uns anos, volta, a parte de fazer exatamente a mesma coisa, depois de ter negado sempre que fez alguma coisa, depois da criança ter sido humilhada pelo abusador, que chega ao tribunal e diz ela é mentirosa, que é muito importante para a criança, porque a criança há uma relação de vítima-abusador que não é culpado, às vezes é o pai, etc. E, portanto, tudo isso envolve coisas. Portanto, e que eles são gajos americanos que propõem, que se chamam Five Generation, e têm uma proposta de restorative justice, que é uma proposta política no sentido de dizer vamos deixar de reclamar junto do Estado que trate disto, vamos nós tratar disto. Ou seja, do abuso sexual de crianças, de fazer a justiça transformativa, e a justiça transformativa tem a ver com o seguinte, de uma maneira muito simples. O que promove, o que permite que o abuso sexual de crianças exista e se mantenha é o patriarcalismo. E, portanto, temos que atacar, enquanto a gente não acabar com o patriarcalismo dentro das nossas organizações, nas nossas comunidades, na nossa política, na nossa sociedade, o abuso sexual de crianças há de continuar a existir da mesma maneira. E, portanto, o que temos que fazer é intervenção política nesta base. É um texto muitíssimo interessante, recomendo a leitura, aliás, eu estou a traduzir para português para divulgar, que me parece fundamental. Mas não sei como é que se vai aplicar. Mas tem um texto que eu infelizmente procuro o texto. Five Generations. E depois, no site da Five Generations, a primeira coisa que lá tens é o Transformative Justice, e é um texto com 50 páginas, ou que é... Como? Sim, pronto. E é de facto um texto fabuloso. Não estou a dizer que se aplica diretamente. Mas é modificar o sistema de justiça, basicamente. Não. É um movimento político. É como, mas modificar o sistema de justiça. Não. Lê, vai. Está aqui. Fivegeneration.org. Não, é um Generation texto. 5. Generation 5. Quem estiver disponível para me ajudar a traduzir, eu já tenho metade traduzido, mas ainda falta um bocado. Aquilo é de facto um texto muito bom. Outra perspectiva muito importante. O António começou por dizer que já estava tudo descoberto, todas as ideias só faltavam transformar o mundo. Eu não tenho a certeza. Li uma coisa que se chama Buen Vivir, que é de um senhor Alberto Acosta, que o SIDAC trouxe cá recentemente. E a ideia deles é muito simples. Os
tomaram o poder recentemente, estiveram 500 anos na selva a defender-se dos portugueses, dos espanhóis e dos outros selvagens que chegaram a seguir, que dizem que são civilizanos. E, ao tomarem o poder, uma das coisas que eles fizeram foi impor na Constituição a ideia de direitos da natureza. Ou seja, que a natureza tem direitos tal e qual como as pessoas, ou pelo menos a natureza deve ter direitos tal e qual como as pessoas. Evidentemente é outra utopia, mas é a utopia deles. Ou seja, eles protegeram-se da natureza e a natureza são eles. E eles tiveram uma lógica e uma ideologia de harmonia que eles agora querem transmitir. Eles, alguns, neste caso já a Costa, diz que é preciso substituir a ideologia da luta de classes, por exemplo, pela ideologia da luta pelo poder, pela ideologia da harmonia. O que não quer dizer que não haja luta, quer dizer é que os objetivos dessa luta são a harmonização das pessoas com a natureza. Portanto, há também um movimento neste sentido, que significa contestar a ideologia ocidental. A ideologia ocidental no sentido da ideologia que constrói a civilização ocidental e, portanto, não está tudo dito. Talvez os gregos tenham dito tudo, nós interpretamos à nossa maneira, a nossa civilização está de rastro, está a cair aos bocadinhos, é preciso tomar consciência disso e encontrar soluções, porque os humanos não são só os ocidentais, há muitas outras ideias bom, para não sei como é que isto se vende na animais, mas a outra parece-me que é uma ideia completamente vendável na animais e que dava sentido às variadas ações que nós podemos fazer e que é então o rendimento básico e incondicional, que é uma proposta que neste momento está defendida por alemães que têm um abaixo assinado para que a Europa se torne o Parlamento Europeu discuta isto. É uma proposta antiga, como digo, para se quiserem ver, aquilo é rendimento básico incondicional e que está na net. Há um site português que tem um videozinho de uma hora, que foi isso que me cativou, um videozinho de uma hora, que é um vídeo alemão, traduzido, tem legendas e, portanto, percebe-se muito bem aquilo que significa. Aquela proposta é apenas uma proposta, porque há outras propostas, há muitas propostas à volta disto. É um trabalho, é uma proposta que existe já há vários anos e eu percebi disso porque tive acesso a um Citizens Income. Citizen Income. Eles estão com coisa abaixo assinada a nível europeu para levar isso a uma lei europeia. Exato. Não, para ser discutido no Parlamento. E o objetivo ideal seria eles têm que ter 3 milhões de assinaturas, ou não sei o quê. O que os alemães falam é 1.000 euros por mês. Porque, portanto, a ideia é o quê? É um rendimento que seja suficiente para as pessoas subsistirem sem mais nada. Livre da pobreza. Não. Subsistirem dignamente. Não é só livre da pobreza. Subsistirem dignamente. Há um valor dentro de cada país. Isso está para discutir. Mas, portanto, e esse é um problema. Que é o problema colocado pelo inglês, que é quem são os cidadãos. Citizen Income, que é o nome do inglês. Quem são os cidadãos? Portanto, os estrangeiros podem, portanto, são os residentes, mas quem são os residentes, etc. Mas isso é uma discussão para se ter. Agora, a ideia fundamental é que haver um rendimento que garanta as pessoas sobreviverem sem trabalhar, sem haver, portanto, uma relação, sem haver nenhuma condição para que as pessoas subsistam, significa, por exemplo, acabar com a pobreza infantil. Isto, todas as crianças têm que ter um rendimento garantido mal nasçam para a sua sobrevivência, tal e qual como cada um dos pais. E, portanto, são subsídios, não são subsídios, é um rendimento garantido para pessoas individuais, o que significa que não é para famílias, não é para o chefe de família, não é para famílias em determinadas condições, é para toda a gente, ricos e pobres, e que, portanto, isso garante que não há problemas com a reforma, não há problemas com o desemprego, não há problemas com a pobreza infantil. Pronto, quer dizer, há uma série de problemas que são resolvidos automaticamente por definição, que é a tal questão que estávamos aqui a ver. Somos nós, no fundo é o Estado, a partir desta ideia, percebe-se como é o Estado, ou seja, como é a organização social que impõe classificações, nomeadamente económicas, entre os pobres, ricos, privilegiados, espaço médio e tal, que impõe à partida, quase que um sistema destes, acabava, sobretudo, tem muitos aspectos interessantes, um deles é acabar com o estigma, ou seja, o pobre que recebe
não tem que ser envergonhado, não tem que haver coisas envergonhadas. Por simplesmente recebem, ninguém diz que faz nada, apenas limitam-se a fazer com toda a gente. Eu tenho a minha identidade, sou residente, mas favor, ponho-me uma rendimento. Permite que as pessoas escolham o seu trabalho, portanto, impõe, abre um espaço para a moralidade pública, digamos assim. Eu, em vez de andar a fazer polícias porque preciso ganhar dinheiro, esse é o meu trabalho, deixo de fazer polícia e digo, desculpa lá, o senhor está maluco, a sua empresa não serve, você está a fazer uma coisa de São Paulo, eu vou-me embora, não me interessa, vou arranjar. Isto, na prática, foi experimentado na Bíblia e no Irão. Os resultados práticos são que as pessoas, com base nestes rendimentos, constroem trabalhos para si próprios, autoemprego, constroem empresas para empregar outras pessoas, precisamente porque, com base neste rendimento, é possível construir salários mais baixos, ou até de borda, portanto, o voluntariado. Porque é que isto é importante para animar? Precisamente por aí. Nós vivemos do voluntariado. O voluntariado não é pago. E, portanto, se num esquema destes, o nosso voluntariado era pago. A gente não precisava de mais nada. A gente não quer rendimentos. Basta, para nós, bastava-nos viver nisto, porque a nossa solidariedade entre nós dava para desengasgar. Porque nós somos ativos na construção de várias coisas, nomeadamente desde a alimentação até a solidariedade, depois os rendimentos faziam-se em si próprios. Ou seja, a dependência que nós temos, nós associações, em relação aos financiamentos do Estado, acabava de ir para outro. E, portanto, nós passávamos a deixar de ter que pensar 90% do tempo sobre o que é elegível, o que é que não é elegível para manter, a quem é que eu devo respeitar, a quem é que eu devo pedir para permanecer não sei onde, e passávamos a ser autónomos, que evidentemente não diferenciamos em relação à situação atual. E, portanto, a animar, porque é que a animar, porque é que nós, que estamos aqui, não podemos pensar isto como um dos objetivos para onde, para já temos uma campanha que podemos juntar-nos. Depois, até que ponto é que não devemos discutir isto sobre aplicações práticas que podemos fazer. Esta experiência, dizem eles, pode ser feita localmente. Aqui na cidade não pensei nisso, mas não pensei de facto muito nisto. Como digo-vos há pouco, também tomei contacto e me entusiasmei com a ideia. De qualquer maneira, parece uma coisa muito clara. Imaginem uma região no interior deprimida em que se paga 300 euros para cada pessoa que é residente. Eu estou a ver muita gente em Lisboa, por exemplo, artistas, que andam aí aos caídos ou com algumas dificuldades, que se tiverem 300 euros por mês para estar num sítio com meia dúzia de amigos a criar um espetáculo ou uma coisa, se calhar vão. Se calhar vão. E não estou a falar de muito dinheiro. Portanto, para pensar em reorganizar o interior, pode ser até que haja câmaras municipais, juntas de freguesia, interessadas nisto. O problema é o financiamento. Mas depois isso também não é impossível, mas é necessário, evidentemente, vontade política, e aqui é que a Animar pode fazer pressão e encontrar as formas, nomeadamente junto de um banco. Nós temos um banco que supostamente apoiará não sei o quê. Eu queria dizer outra coisa ainda sobre isto. Bom, já me passou. De qualquer maneira, vale a pena tomarem atenção a tudo o que possa ser dito sobre esta possibilidade, porque nos dá uma ideia prática. Atenção, do ponto de vista político, a extrema-direita e a extrema-esquerda podem estar de acordo com isto. Não há nenhuma razão ideológica à partida, a não ser sindical, sim. Quem acha que é o comando da vida do mundo, sim, isso tem encontrado, nos marxistas têm encontrado objeções que não são ideológicas, são só idiotas, mas têm a ver com a ideia de que quem manda aqui somos nós é que temos a ideia de um mundo diferente, quando aparece uma proposta que é revolucionária. Houve uma vez uma discussão da Universidade, do Hip-Hop, em que um marxista acusava isto de ser revolucionário e poder acabar com o sistema. Claro, é que está e tal, não se diz. Mas, portanto, não é uma coisa que acaba com o sistema. Muitas coisas ficam. Agora, que há uma alteração profunda da vida das pessoas, isso não tenho dúvidas nenhuma. E, como digo, o gajo inglês aí que diz é que, do ponto de vista ideológico, não há nenhuma oposição, o que não significa que não haja oposições fortíssimas, nomeadamente dentro dos parlamentos, dentro dos sistemas burocráticos, que ficam a perder imenso com isso, exatamente. Portanto, todo o sistema que controla quem é rico, quem é pobre, quem é que recebe subsídios disto, quem é que recebe subsídios daquilo, de repente ficar alinhado. O valor que está envolvido nisto é qualquer coisa que não tem nada a ver comparado com o safar um banco daqueles pequeninos que andam por aí, não tem nada a ver com isso.
passa a ser mais rica, evidentemente, das pessoas. Há mais pessoas que não têm acesso a recursos básicos, alimentação, comida, casa, etc. Portanto, a animar desenvolvimento local, eu acho que tem tudo a ver com isto. É possível desenvolver localmente uma experiência destas, com o apoio dos autarquias, evidentemente, será o Estado vai ter que fazer, não é possível, acho eu, não me parece ser possível, de outra maneira, que isto também ao mesmo tempo é local, é nacional e é regional, e é internacional, parece muitíssimo claro, que a ideia é simplicíssima, que existem estudos já feitos sobre isso e que nós podemos aprender muito com eles, não tenho nenhuma dúvida, que isto podia dar uma unidade a animar, em termos de perspectiva, se houvesse uma sintonização das várias. Nisto parece muito claro, ou faz uma coisa muito simples. Voluntariado tem que ser pago. Tem que ser pago. E tem que ser pago não propriamente, porque o do valor, não é uma troca de valor, é uma base de solidariedade social. Nós temos que ter todos, e portanto nós queremos para nós um rendimento como queremos para toda a gente. Parece-me isto uma coisa que pode ser, que pode unir a animar, dar sentido às atividades. Só para acabar, eu gostava de dizer ainda que na proposta que a Vera faz de comunicação, há uma coisa que me parece fundamental. É que o centro de comunicante, tem que ter uma ideia muito clara e muito expressa sobre o que é que quer comunicar. Estou a falar da ACER. Nós, a ACER, somos o quê? Quer a gente queira, quer não, somos, como é que chama? Defensores dos preços. Eu, para mim, tenho uma definição completamente diferente. Nós ajudamos os preços que querem lutar pela justiça. Portanto, colaboramos com os preços na luta pela justiça. Mas ninguém percebe o que eu estou a dizer. Toda a gente acha que a ACER o que faz é apoiar os preços e pôr-se do lado dos preços. Bom, não há nada a fazer sobre isso. Agora, quando eu estou a dizer que o centro comunicante deve ter uma posição, o que eu estou a dizer é que deve lá estar sempre. Eu entendo que é assim. Quem quiser, quem está lá comigo, provavelmente entende de muitas maneiras. Quem vê, entende de maneira ainda diferente. Todavia, estamos lá sempre no mesmo sítio a fazer algumas coisas. E isso é muito importante, porque ao fim de X tempo, aquilo passa a ser conhecido. E a gente sabe exatamente o que é que conta. Há ali uma posição de confiança. Ora bem, eu acho que a animar, uma das coisas que falta para dar coesão a animar dizer o que é que quer. E, portanto, eu tenho assistido a discussões enormes sobre o desenvolvimento local, todos os dias muda, eu tenho uma opinião, mas continuar a não ser claro o que é isso do desenvolvimento local, acho eu, e é uma das razões pelas quais as pessoas não se entendem. Ora bem, eu não estou contra o desenvolvimento local, mas definir um objetivo deste género, ou seja, se a animar passar a ser parte desta campanha em Portugal, porque existe uma campanha, mas é uma campanha fraquinha, que tem a ver, de resto, com os gajos, se eu percebi bem, não tenho a certeza, mas pareceu que tinha a ver com o pessoal da transição, que de resto não são muito longe de nós, como visto o que eles fazem. Se a animar passar a ser conhecida por isto, acho que é um salto em frente muito grande. Se calhar estou a ser imaginar tanto, mas era a proposta que eu fazia. Mais propostas? Então fazemos aqui um plano de situação, se vocês se confortarem. Ou seja, tendo em conta a ordem de trabalho e as formas de comunicação, poderia ser, eventualmente, a questão das vidas alternativas como veículo de rádio, uma vez que há o conhecimento do António, poderia ser trabalhar essa situação até para se criar uma rádio a nível da animar. Poderia ser apresentar os fóruns de discussão da internet para poder até mesmo partilhar este tipo de ligação com o público e pormos as pessoas a darem ideias e podermos fazer esse tipo de situação. Ser criados clipes de apresentação das entidades, quase como se fosse um BI multimédia, a nível até mesmo deste registro, tendo em conta até mesmo depois a participação do António, tendo informação de criar, se calhar, aqui criatividade, até para se chamar intervenção, ou seja, trabalharmos algumas áreas de intervenção, que seria importante ponderarmos e levarmos à consideração de algumas entidades quais seriam as áreas de intervenção. Fazermos algumas coisas como os flash mobs e outro movimento criativo em que pudéssemos chamar a atenção para determinadas temáticas. E no caso até mesmo aqui a nível de registro, a nível do trabalho, das propostas de trabalho, podermos fazer, neste caso, vermos algumas situações, nomeadamente como a justiça transformativa que nós já associámos no site, o trabalho de ligação à natureza que nós, e vou só perguntar se é
da conferência do Boêmio Viver. É isso mesmo. Pronto, então nós já colocamos isso aí na ata para poder ser ponderado e ser E o pensado. SIDAC desenvolveu esse tema. Eles têm uma publicaçãozinha que fizeram anteriormente com várias contribuições sobre isso. Nós fizemos copy-paste do SIDAC, já enviei ali à Inês e assim pelo menos já é colocar na ata e até ser ponderado o rendimento básico constitucional e Incondicional. 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 Rendimento básico incondicional. Mas devia pela Constituição. Devia pela Constituição. Sim, porque supostamente a Constituição diz que nós devemos ter efetivamente condições e o Estado deve nos proteger, não propriamente nos estar a apertar a garganta. E verificar a possibilidade de ser pensado de que forma é que isso poderia ser colocado em prática. A sugestão, eventualmente, a quinta parte da latitudes neste ponto seria até que ponto é que nós podemos criar um grupo de trabalho não é de reflexão, vamos colocar um grupo de trabalho paradigmático, ou seja, como é que podemos colocar isto em prática e com quem é que podemos e levar isso à consideração da parte, este núcleo a nível da zona de Lisboa e Setúbal vai levar a isto em concreto, quem é que pode participar, porque para depois podermos criar uma estrutura, se calhar é isso que nos falta um pouco, criamos uma estrutura, a partir daqui temos isto, podemos fazer, neste caso, a discussão desta forma. E temos aqui mais comunicação, que mesmo não estejamos presentes em reunião, podemos começar a ir criando aqui alguns meios de comunicação e fazer pontos de situação. E acho que isso, se calhar, toda a gente começa a sentir que as coisas vão acontecer. Nomeadamente, e aqui se calhar pode ser pensado, se for trabalhar nesse sentido, até se falar com a Associação das Coletividades e falar-se aqui com a doutora Clementina Henriques, de fazer esse tipo de ponto, para poder ser pensado com algumas coletividades, que se de facto isso fosse colocado em prática, como é que nós poderíamos colocá-la a posterior. E se calhar começamos aqui também, ou elas, ou eventualmente até mesmo o movimento de solidariedade rural, até mesmo uma vez que elas têm todas estas situações, ser pensado. O que eu iria agora sugerir, para depois irmos ponderarmos neste sentido, era quais seriam as áreas de intervenção prioritária. O António já deu aqui alguns exemplos, se há mais algumas que possam ser de intervenção, até mesmo para nós ponderarmos, apresentarmos e depois a partir daqui pormos à consideração durante janeiro aos outros membros todos. Vamos depois enviar a ata para todos os outros para que possam ponderar e dizer, digam-me para a sua justiça o que é que acham. Esta Assembleia fica fechada, mas o que é que vocês, os outros, podem achar a partir de janeiro? Estava a pensar uma abordagem, se calhar, diferente. Não ouvi, cada uma no seu meio contacta com associações. Não é? E, portanto, gostava de saber que associações é cada uma conhece ou contacta e que ideia é que faz. Por outro lado, nestes escritos ou nas entrevistas, em princípio, fazem-se perguntas. Qual é o tipo de perguntas que nós tentamos indagar junto de cada associação para fazermos uma ideia do que é essa associação? Portanto, quais são. E depois, com essas abordagens, se conseguimos, pelo menos cada um, dentro do seu meio, ou um círculo, ou um diário, tanto com as pessoas, ou com os idosos, ou com os jovens, quais são os tipos de problemas que essas pessoas sentem que existem e que precisam de uma solução, ou de uma medida de solução. Portanto, a partir de uma situação mais de base, cada uma no seu meio onde anda, como é que consegue fazer algum apontamento nesta situação? Lembraste-me do que eu tinha esquecido há bocadinho. Esta ideia do rendimento básico incondicional é uma ideia assustadora, digamos assim, porque aparentemente é muito diferente do que a gente sabe. Uma sugestão que dá o gajo em inglês é começar pelas coisas que já existem, ou seja, tentar perceber que há uma continuidade aqui entre esta proposta e aquilo que o Estado tem feito de apoio aos desvalidos. E a proposta é muito simples. É uma proteção para as crianças, em especial, portanto, dar um rendimento garantido às crianças, começar pelas crianças, explicar a pobreza, as instituições à todas, vocês conhecem a vocês, e pelos idosos. Portanto, haver para a proteção destas populações mais frágeis, e depois é muito simples, é começar, os idosos cada vez são mais novos e os adultos cada vez são mais velhos, até que um dia parece uma estratégia gira, eu tenho outras sugestões, mas eu gostava de dar essa porque como vocês trabalham nestas áreas, provavelmente fará mais sentido para vocês. Eu um livro da Universidade das Nações Unidas para o Desenvolvimento, em Helsinki, e eles dizem que, de facto, perante um problema social que é mais vasto, não se pode ou não se deve começar a abordar o problema dos
mais extremos dentro desse problema e então depois ir fazer desta disseminação. Não é? E, portanto, essa atitude de pegar nas crianças e pegar nos idosos, digamos, é mais 10% da população, mas de qualquer modo, pegar num leque mais reduzido da população e depois a partir daí ir-se facilita a abordagem. Mas para já, o que tem interesse é cada um de nós, no circuito onde andamos, é que ideia conseguimos fazer da situação dessas crianças e dessas pessoas idosas. Não é? E em relação a isso, ter um bocado a noção dos indicadores, qual é a informação que nós vamos tentar organizar e ter. E nesses idosos que estão em lares, é que como os contactos eles têm também com a família e o que é que se passa deles em relação aos laços sociais. Portanto, eles, em princípio, tiveram a viver em algum espaço, tiveram o seu meio social e ao irem para o lado, muitas vezes perderam esse laço social. Portanto, se calhar, perceber como é que essas coisas aconteceram, para saber dificuldades sociais que existem nessa área. Pois, mas perceber o que é a institucionalização dos idosos, quer dizer, o que é que retorna de mudança e, portanto, qual foi a dificuldade da sociedade, da sua Estado, de encontrar uma resposta, para perceber isso, para tentar. Desta forma, as parcerias são aquelas mais ponderadas e, uma vez que, de facto, fazemos este documento e criamos estes fóruns, vamos permitir identificar melhor as parcerias que possam ser e até mesmo as pessoas, tanto a nível individual como a nível de entidade, poderem, de facto, associar-se e vermos a partir daqui. Estávamos há pouco a falar daquelas duas entidades que trabalham muito nesta situação e se for uma situação mais de macro, se calhar conseguimos levar para mais big, que essa abordagem pode ser uma abordagem a ser ponderada diferente. Se calhar com elas é muito mais fácil podermos trabalhar e a disponibilidade da parte dessas entidades nesta primeira fase, não obstante estar na possibilidade de haver outras que também queiram fazer parte. Tendo em conta estes pontos, o que nós vamos fazer é o seguinte: nós vamos fechar a ata e vamos enviar-vos por e-mail. Vocês depois, o que eu ia vos pedir, que podemos ir encerrando a Assembleia, porque eu já percebi que de facto estamos aqui em timing, é vocês verificarem se concordam ou não, se concordarem muito bem, se não concordarem quais são os pontos a ser alterados, para depois nós dizermos, ok, com base nisso foi isto que foi falado, foi isto que foi compreendido, e a partir daqui são estes os pontos que levamos à consideração. Veja-se a ata da Assembleia e abre-se depois o espaço para a plataforma e metemos aí toda a gente a discutir. Se verificarmos que algumas das entidades, e isso vamos percebendo que há aqui muita dificuldade, que é, nós estamos a nível online, mas há muita gente que não tem, de facto, formação a nível online. E nós sentimos às vezes isso na latitude e sentimos que isso é uma questão a nível geral. Então, se calhar, nós ensinamos as pessoas a utilizar os instrumentos que devemos criar, se for fóruns de internet, se for eventualmente situações a nível do mesmo de drives e coisas de género, se for situações em que tenhamos de recorrer a esse tipo de informação para poder ajudar as pessoas a comunicar de uma forma mais eficiente e, se calhar, não se sentirem do género, ok, não consigo, por exemplo, exatamente, não serem info-excluídas porque não têm, de facto, se calhar, a forma mais adequada para comunicar. E assim, pelo menos, vão participando e dando o seu contributo, sentimos, se calhar, que as coisas estão a mudar. E dessa forma, se vocês concordarem, fechamos. Pode ser? Conseguimos fazer ações de informação como trabalhar Fazemos um manual. sobre o Skype ou um manual sobre o Skype. Nós já temos um manual para as nossas coisas na latitude. É print screen. Faz print screen nos espaços todos da oficina. E toda a gente fica a perceber o que é e o que não é. E pode ser uma boa forma, se vocês concordarem. Neste caso em concreto, depois de nós após enviar para vocês, se vocês concordarem muito bem, validamos, enviamos logo durante este fim de semana. E o que depois vamos fazer aqui em concreto vamos enviar depois a ata e os vídeos que vão ser colocados no YouTube a todos os parceiros a ti. Isto foi o que foi falado, a partir daqui digam-me de vossa justiça o que é que acham que poderia ser acrescentado ou não. Para as pessoas depois poderem ponderar, ver e a partir daqui discutir. E se calhar colocarmos e criarmos a possibilidade de toda a gente poder efetivamente estar presente